Nós daremos sequência ao nosso estudo bíblico. Romanos capítulo 13. Romanos 13, versos 1 ao 7. Uma palavra difícil, dura para todos nós essa noite, mas a Bíblia é extremamente sábia e diz como que o cristão deve viver nesse mundo, na atual conjuntura em que nós nos encontramos. Antes da leitura, vamos orar. Pai, te agradecemos por essa semana, pela tua graça, por todos os irmãos que puderam estar conosco presencialmente essa noite, para juntos adorarmos o teu nome, ouvirmos a tua palavra, sermos por ela edificados e partilharmos as necessidades dos santos por meio das orações. Agradecemos-te, ó Deus, porque a tua graça tem nos acompanhado todos os dias das nossas vidas. E que tu possas, ó Deus, nesse instante, falar poderosamente aos nossos corações. Em Cristo Jesus te pedimos estas bênçãos. Amém. Romanos capítulo 13, verso 1 ao 7 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Eu fico impressionado com a educação dos irmãos mais antigos, no que se refere à autoridade. Eu fico, às vezes, constrangido, mas eu entendo de alguns irmãos bem mais velhos do que eu me chamarem de Senhor. Não por causa da minha pessoa, mas por causa da função que eu ocupo. Porque essas pessoas sabem que a função que eu ocupo é uma função de autoridade estabelecida por Deus. Da mesma forma, são as outras autoridades, professores, policiais, o governo. Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso. Claro que a nossa pretensão nunca é esgotar o assunto, mas despertar em nós alguns interesses em relação a esse assunto tão relevante. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que pensar quem é que dominava o mundo daquela época, quando Paulo escreveu estas linhas. Era o Império Romano. No topo do Império Romano estava o imperador, cercado por um senado, com um poder relativo. Às vezes exercia poder, por muitas vezes não. O imperador exercia o poder máximo. Abaixo deles, os governadores das grandes províncias, havia também prefeitos, procuradores, procônsules, magistrados, juízes e autoridades militares. O fato é, o império tinha uma estrutura, o que nós chamamos de rede de autoridade e poder, com tentáculos que alcançavam todos os cidadãos de todas as províncias do império. Muitos tinham dificuldades com o domínio de Roma, especialmente os judeus. Tinham seríssimas dificuldades. Eles contavam com uma série de regalias. Só para os irmãos terem ideia, antes de mencionar essas regalias, talvez eles contavam com essas regalias por conta do seu perfil problemático, já reconhecido
pelas autoridades. E qual era esse perfil problemático? Revoluções, revoltas, insurgências e insubmissões por parte desse povo. Em 164 a.C., ocorreu a revolta histórica famosa chamada Revolta dos Macabeus, liderada por Judas Macabeu. Os judeus chegaram a pegar em armas para combater o rei do Império Seleucida, Antíoco IV, que havia transformado o templo em Jerusalém em um lugar de adoração ao deus Zeus. Então eles pegaram em armas, foram à batalha, foram à peleja para reaver o seu espaço. E naqueles dias de Paulo, os judeus não precisavam seguir, nas regalias que eles contavam, eles não precisavam seguir a religião oficial do império, que era a adoração ao imperador. Eles eram liberados de seguir essa religião oficial. Eles eram isentos do serviço militar e de trabalhos nos dias de sábados, porque era o dia do Senhor. Então eles já contavam com diversas regalias. Mesmo assim, se você perguntasse para qualquer judeu dos dias de Jesus, de Paulo, o que eles pensavam a respeito do império, eles demonstravam imenso ódio pelo império. Porque em seu entendimento eles deveriam ser governados pelo Messias. Eles ainda, os judeus, não reconheceram Jesus como Messias, e naqueles dias não era diferente. Era essa a expectativa de que o Messias viria para libertá-los do jugo do Império Romano. Atos capítulo 1, nós vemos claramente isso na mente dos discípulos ainda. Jesus ressurge dos mortos, Lucas prossegue o seu relato do que aconteceu depois da ressurreição do Senhor. E antes de ascender aos céus, os discípulos dizem: "Ah, Senhor, é agora, né? É agora que o reino vai ser restabelecido a Israel." E aí Jesus diz que eles seriam testemunhas dele, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles ainda não haviam compreendido a natureza do reino de Deus. E por não reconhecerem o Messias, os judeus empreenderam uma revolta muito veraz contra o império. Por isso que Jerusalém ficou em ruínas, cerca de 15 anos depois que Paulo escreveu essa epístola. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi arrasada, praticamente destruída. Ou praticamente não, destruída. Havia muita animosidade em relação ao império, por várias razões. Por causa do seu exército cruel e eficiente, os soldados romanos eram eficientes naquilo que faziam, e os altos impostos cobrados por Roma. Veja que isso é alvo de debate nos evangelhos, isso é alvo de debate aqui. Totalmente inusitado, parece meio até aleatório. Paulo dedica 2 versos para falar desse relacionamento com os encargos que um Estado cobra. E lembra como Paulo terminou a sessão anterior, que o reverendo Edilton falou na semana passada? Ele exortou os crentes a amarem os seus inimigos e aqueles que os perseguiam. Versos 20 e 21 do capítulo 12. E nessa sessão, Paulo nos ensina como lidarmos com as autoridades, especialmente a autoridade do Estado. Primeira lição que eu quero depreender aqui, versos 1 e 2, uma forma de lidarmos com o Estado é a submissão que devemos às leis que são geradas pelo Estado, às autoridades estabelecidas no Estado. Paulo diz: todo homem, todo, não há exceção. Do ponto de vista político e social, significa seguir as leis que forem estabelecidas por essas autoridades, pagar os tributos devidos e tratar com respeito os governantes. E eis aqui alguns motivos para isso. Primeiro, porque são autoridades superiores. Foi o próprio Deus quem estruturou a sociedade desta maneira. Não fui eu e nem foi você. Quando nós nascemos já era assim, porque Deus estabeleceu desta forma. Não significa que eles são melhores, mas estão numa posição de autoridade. Por isso que é um absurdo, no nosso país, ter jornalistas que escrevam artigos praticamente desejando a morte do presidente, independente do que o presidente faça, das posturas amalucadas dele.
Mas é um absurdo isso. É um absurdo. É um desrespeito. Segundo, a autoridade humana, boa ou ruim, de maneira correta ou ilegítima, procede de Deus. Se está lá porque Deus permitiu. As razões que motivaram o Senhor, não sei. Os anos que tivemos de PT no governo, eu vejo como um juízo de Deus. É a minha percepção. Talvez para você não seja. Então, está lá porque Deus permitiu que estivesse. Deus não perdeu o controle da situação. Então, a autoridade humana procede de Deus. Ele levanta e derruba de acordo com seus propósitos e providência. É importante pensarmos que o governo de Deus sempre está por detrás da autoridade estabelecida. Ele está sob controle de tudo. Nada saiu do controle dele. Talvez do nosso, mas não do dele. Terceiro, precisamos nos sujeitar à autoridade, mesmo que as leis e normas justas tenham sido geradas por um governo ímpio. Quando Paulo fala desse obedecer, sujeitar às autoridades, nós vamos ver até onde isso vai. Tem um limite, é claro. Mas às vezes o governante não é justo, é uma pessoa ímpia, má, mas gerou uma lei justa, uma lei que deve ser obedecida. E no Brasil nós temos uma dificuldade com isso. No Brasil nós não discutimos ideias, nós discutimos pessoas. Esse é o problema do nosso país em todas as suas camadas. Todas elas. A política no Brasil não é de ideias, mas é de pessoas. Você cria um personagem, que é temerário. Nós deveríamos ter ideias. Ler o que a agenda daquele partido, que está aquele candidato, qual é a agenda daquele partido. Mas não nos preocupamos com isso. Apenas personalidades. Levamos isso para tudo. Na igreja tem alguma divergência, seja com o pastor, com o presbítero ou com o membro, e aí você já leva para o campo pessoal. Nós temos dificuldade de debater ideias. Quarto, resistir ao governo é resistir ao Senhor. Claro que quando o governo é injusto e corrupto, deve ser combatido. Não é escravidão. Podemos e devemos discordar do governo ímpio. O que Paulo diz é que nós não devemos xingar, zombar, humilhar, desejar a morte. Para ilustrar de uma forma bem direta. Deve haver respeito à pessoa de quem está governando. Quinto, resistir ao governo acarretará em condenação. Não no sentido de condenação eterna, mas sofrerá as sanções da lei. A pessoa pode ser entregue para ser acusada, julgada e finalmente condenada por causa da desobediência civil, da desobediência às autoridades. Mas há exceções. Quando um governo estabelece leis que claramente contrariam a palavra de Deus, os cristãos estão desobrigados de cumprir estas leis. Eu dei um exemplo domingo passado, que no fechamento das igrejas, não foram apenas as igrejas que foram fechadas. Boa parte do comércio foi fechado. Havia um motivo, uma razão. E nós tivemos segmentos evangélicos que insistiram em manter as portas abertas, não foi o nosso caso, uma desobediência civil, e sem considerar o contexto. Vários comércios fecharam. Lojas que nunca vimos fechadas, fecharam. E teve comércios que fecharam de vez. Então é preciso haver esse discernimento. Atos capítulo 5, verso 29, os discípulos, quando foram ali quando eles estavam sendo perseguidos, e disseram para eles não pregarem mais a respeito de Jesus, eles disseram, olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus está em primeiro lugar. Enquanto o Estado aprova uniões homoafetivas e a prática do aborto, nós nos posicionamos biblicamente. Vamos falando a posição bíblica, vamos combatendo biblicamente. A partir do momento, eu creio que isso dificilmente vai acontecer. Era o medo dos pastores. Mas a partir do momento que o Estado obrigar, porque eu não sou obrigado a celebrar a união de ninguém, eu faço de bom grado, com alegria.
Mas se eventualmente o Estado vier a obrigar a celebrar uniões desta natureza e obrigar a igreja, de certa forma, a mudar ali na sua confessionalidade, seja nas suas normas, que a igreja tem que aprovar o aborto, aí não. Aí o tom da conversa muda radicalmente. Não. Aí não. Enquanto o Estado está gerando leis que permitam as uniões homoafetivas, enquanto está gerando leis que permitam a prática do aborto, nós vamos debater. Nós vamos para o debate. Nós vamos nos posicionar. Mas a partir do momento que impõe que a igreja engula e pratique, aí não. Aí tem que partir para a chamada desobediência civil e sofrer as sanções da lei. Nós estamos a 2 passos disso. Meus irmãos, e se eventualmente um governo se levantar para perseguir e matar cristãos, a igreja deve se engajar para desterrar, para arrancar, destituir esse poder dos opositores do evangelho. Aí é uma situação mais séria. Porque estão matando crentes, o Estado perseguindo os crentes. A situação mais séria. Isso aí eu penso que está um pouco distante do nosso país. Até porque, nas próximas eleições, os políticos estão vendo uma maneira de conquistar o voto dos evangélicos. Eles perceberam que tem um peso grande os evangélicos. Bom, além da submissão, com essas ressalvas, uma outra forma de lidar biblicamente com o governo é não temer a autoridade, versos 3º ao 5º. O que fazer para não temer a autoridade? Os governantes devem ser motivo de temor para os contraventores. As autoridades são ministros de Deus, é o que Paulo diz. E a palavra ministro está vinculada à expressão servir. Por isso que é muito feliz no Brasil essa expressão servidor público. É muito feliz essa expressão. Paulo compreende as autoridades como servas de Deus para o bem comum. Portanto, se você faz o bem, não há motivo para temer a autoridade. A autoridade é ministro de Deus para punir o mal, refrear a malignidade. Como a Bíblia diz, a autoridade é vingadora para punir o mal. A autoridade foi autorizada por Deus a até mesmo aplicar a pena capital, a pena de morte. Inclusive, a pena de morte é bíblica. Se Deus estivesse regendo o nosso país, teria pena de morte. Você pode ter certeza disso. E a autoridade recebeu esse poder para até mesmo estabelecer pena de morte. Este é o governo ideal da parte do Eterno. Louvar os que praticam o bem e punir, se vingar daqueles que praticam o mal. E essa é uma das principais razões pelas quais Deus estabeleceu a autoridade. As autoridades responderão ao próprio Deus pelo bom ou mau uso ou abuso de poder. Haverá um julgamento específico para o executivo, o legislativo, o judiciário. Todos eles serão julgados por seus atos, porque as decisões deles afetam todo um conjunto de pessoas, toda uma comunidade, uma nação inteira. Eles serão julgados por isso. Porque é uma autoridade que Deus delegou. Por fim, irmãos, além da submissão e não temer, se cumprirmos a lei, não há razão para temer. Como lidar com a autoridade? Pagar os tributos. Aqui que dói na carne, né? Por isso que Paulo deixa por último, justamente porque é a parte mais difícil. Ainda é a parte mais difícil. Os irmãos notem que já tem quase 2.000 anos, ou 2.000 anos que esse texto foi escrito. E continuamos na mesma situação. Pagando tributos altos. Inclusive, nós moramos num dos países, se não o país, que tem mais tributos no mundo. Então não mudou muita coisa. Os irmãos notem que não mudou muita coisa. 2.000 anos e não mudou, então daqui para frente não precisa ter esperança que vai mudar. Vai continuar tendo tributos. Então, compreender que respeitar as autoridades é mais fácil do que entender o pagamento de tributos. Sob o Império, os cidadãos pagavam diversos impostos. Eles pagavam impostos sobre o uso da terra, sobre o comércio.
entre outros. E Paulo apresenta um motivo para o pagamento de encargos, porque eles são ministros de Deus, e esse serviço tem um custo, demanda para muitos servidores um tempo integral. Claro que paira uma colocação muito infeliz de que o servidor público, de maneira geral, ou o servidorismo público não impõe tanto trabalho. Isso daí é mentira. É mentira. Porque o servidor público trabalha e trabalha muito. Muito. Quem é consciente e sabe do seu papel, da sua função, trabalha muito. E para muitos demanda um tempo integral. Então o que lhes é devido deve ser pago, porque o cristão é justo, tão somente por causa disso. Então Paulo dá aqui uma razão para esse pagamento de tributos. Bom, irmãos, nas nossas considerações finais, nós podemos aprender as seguintes lições do texto. A primeira é que todas as autoridades desta terra estão sob o poder de Deus. É Deus quem está no comando, portanto a nossa confiança não deve estar absolutamente depositada na instável política deste mundo, na economia, na saúde, mas em Deus e no seu Cristo. E isso, de certa forma, tem que tranquilizar os nossos corações em face das turbulências sociais, políticas e econômicas que estamos atravessando e ainda iremos enfrentar. Próximo ano, ano de eleição. Eu penso que estas eleições serão uma das mais difíceis da nossa história. Das mais difíceis, das mais complicadas. Se a nossa confiança estiver nas eleições e apenas nas eleições, nós estamos perdidos. Nós temos que confiar no Senhor. Temos que participar votando. João Calvino dizia que o voto é sagrado. Temos que votar, temos que participar, temos que ir para o debate, temos que ler a agenda dos políticos. O que está por detrás? Quem é que está ali querendo que aquele político assuma o poder? Nós temos que estar bem interessados nisso. Mas crendo que é Deus quem está conduzindo a história. Nunca perder de vista isso. Segunda, precisamos honrar as autoridades, ainda que estas sejam corruptas e ímpias. E como que nós vamos honrar? Evitando o escárnio, a zombaria, o xingamento. Claro que se estas perseguirem a igreja tem que ter seus meios para se defender, como nós utilizamos no governo passado. Nós tivemos retirado da conta da igreja quase R$100 mil indevidamente no outro governo. E nós fomos atrás dos nossos recursos. Constituímos advogados e reavemos os nossos recursos. Voltaram para os cofres da igreja, o dinheiro que é da igreja. E que o Estado não deveria ter tirado jamais de lá. Jamais. Então nós vamos usar meios legítimos para fazer valer os nossos direitos como cristãos e cidadãos. Devemos obedecer suas determinações enquanto essas não afrontarem a palavra do Senhor. Terceira, precisamos orar para que Deus nos dê governantes justos que louvem o cidadão de bem e punam os malfeitores. Precisamos orar, e muito, para que Deus nos dê esses governantes. Quarta, não encontraremos neste mundo um regime perfeito. Não existe um regime que seja perfeito, sem pontos cegos. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, suportaremos sofrimentos pelo Evangelho, precisamos vencer o mal com o bem. Por isso que nós temos que trabalhar o nosso testemunho em vida cristã, no sentido de evidenciar à nossa sociedade a chegada de um reino perfeito. Se existisse um sistema perfeito, as pessoas não teriam desejo do reino de Deus. Eu penso que as lutas que enfrentamos com o nosso governo, toda a sua história, é para demonstrar que esse mundo é imperfeito e que nós precisamos ansiar pelo reino do Senhor. Nós precisamos realmente dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que pratiquemos boas obras, que oremos pelas autoridades, que estejamos cientes de que estamos numa guerra cultural. Preguemos e vivamos o Evangelho do Senhor. Meus irmãos, e aqui eu quero finalizar com uma citação do reverendo Augustus Nicodemos. Ele defende que a igreja deve ser, por assim dizer, uma sociedade alternativa. Não no sentido péssimo da palavra.
Aí nas palavras do reverendo Nicodemos ele diz o seguinte: é na igreja que ricos e pobres adoram sentados lado a lado. É na igreja que homens e mulheres encontram igualdade. É na igreja que diferenças raciais e sociais são superadas. Ou seja, a igreja é apresentada ao mundo como uma demonstração prática do reino que haverá de vir. Que sejamos esperança e refúgio para o mundo perdido até a segunda vinda do nosso Senhor. Então que Deus possa, irmãos, aplicar essa palavra aos nossos corações e nos dar equilíbrio diante dos desafios que temos de nos sujeitar às autoridades constituídas.